amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos começar a nossa jornada para estudar toda a obra de Søren Kierkegaard, claro, de forma resumida, né? Baseado em 10 lições. Hoje estamos na primeira lição, em que vamos explorar o conteúdo desse filósofo cristão de uma profundidade maravilhosa. Então estamos aqui na primeira lição. Se você gosta, já conhece Søren Kierkegaard, deixe o seu like. Se você não conhece, vai conhecer. Deixe o seu like e vamos começar o nosso vídeo. Bom, a primeira lição é uma ideia pela qual viver e morrer. Olha só, uma ideia para a qual viver e morrer. Trago aqui uma frase do Søren Kierkegaard que ele diz: eu preciso ter clareza sobre o que eu devo fazer, não sobre o que eu devo saber. Então veja que ele traz aqui para nós a importância do que é a vida. Não algo meramente do intelecto, algo que eu preciso conhecer, ler em algum lugar, só saber. Não. O que eu preciso fazer? Eu não preciso meramente de ideias, eu preciso de colocá-las em prática, eu preciso de algo que impacte a minha vida, eu preciso saber o que eu faço. Hoje, amanhã e sempre, ao longo da minha vida, o que eu preciso fazer. Então, veja como ele já traz para nós a ideia de algo prático. A importância do viver, o importante do fazer. E isso, claro, a gente entende, vê isso no Evangelho, que nos é dito que a fé sem obras é morta. Não adianta só você saber, só você crer, se você não coloca isso em prática, se você não coloca isso na sua vida. É morta, é uma fé morta, é um conhecimento morto, é algo que não produziu nada. Se só fica na sua cabeça, não vem para a vida, isso não tem nenhuma, não é trazido para a realidade, não impacta ninguém, nem mesmo a você mesmo. Não adianta um discurso sem uma vida de acordo com esse discurso, uma vida que reflete esse discurso, um discurso que então é encarnado, que é então vivido. Eu preciso dessa ideia. Eu preciso saber o que fazer. Então ele diz sobre encontrar a ideia pela qual quero viver e morrer. Ou seja, eu preciso de um fundamento para a minha existência, para a minha consciência. O que eu creio? Creio de tal forma que eu coloco isso em prática. Não é crer só para atender, né, as expectativas de alguém. Mas o que eu creio a tal ponto, que eu creio tanto que eu vivo isso. Eu creio de tal forma que eu não consigo ser outra coisa senão isso que eu vivo. Sem esse fundamento, sem você saber isso, aquilo pela qual você vive, você fica perdido, sem referência, sem parâmetros. Então, no que você baseia a sua existência? Qual que é a sua ideia pela qual você vive? Você vive baseado em quê? Qual o fundamento? Qual é a sua referência? Qual é o seu parâmetro? Como a palavra de Deus nos diz, em pelo menos 4 passagens, o justo viverá pela fé. Então, existe uma fé, algo que você crê, que você acredita, que você sabe, mas que você vive isso. O justo vive pela fé. Ele vive baseado no que crê. Ele vive baseado em uma referência que é a sua fé. Ele vive-a. E é importante viver. Então, ele continua dizendo, deve-se primeiro aprender a conhecer a si mesmo, antes de conhecer qualquer outra coisa. Sim, antes de conhecer tudo mais que existe e ficar se enchendo de conhecimentos, isso tudo pode ser muito útil para você na sua vida. Mas se você não conhecer a si mesmo, você vai acabar se perdendo. E é isso que a psicologia tem mostrado, né? Pessoas com QI altíssimo, ou com mestrado, doutorado, ou pessoas ricas ou pobres, ou enfim, pessoas em cargos elevados ou não, a questão é, se a pessoa não conhece a si mesma, se ela não tem um fundamento pela qual viver, uma ideia, algo com o qual ela se baseia para viver e existir, ela fica perdida. Então não adianta ela saber tudo sobre todas as coisas, sobre ciência e os conhecimentos humanos, se ela não aprende sobre ela mesma. Se ela não se cuida, se ela não cuida do seu psicológico, tudo mais vai perder a importância. Porque primeiro da vida, a vida parte de nós mesmos, parte do nosso olhar. Se nós adoecemos psicologicamente, se adoecemos o nosso olhar, tudo mais que sabemos vai estar embotado, vai estar enfraquecido, não vai ter tanto valor para nós mesmos. Então, a primeira coisa, como diz as Escrituras, examinarmos a nós mesmos,
conhecermos a nós mesmos, que isso é que dizia Sócrates, né? Gnote seu tom, conhece-te a ti mesmo. E as escrituras dizem, examina-te a ti mesmo. Então, parar de examinar a vida dos outros, falar dos outros e começar a examinar nós mesmos. Começar a nos enxergar. Porque só assim há transformação, só assim há mudança. Quando a gente se conhece, vê o que há de ruim e busca retirar, vê o que há de bom, busca fortalecer, a gente precisa se conhecer. E é daí, inclusive, que vem a ideia de arrependimento do Evangelho. A gente se conhece para então se quebrantar e resolver mudar. Então, que você possa buscar na sua vida entender qual é o fundamento do seu ser. Por que você vive? Você vive baseado em quê? Você olha para a vida e enxerga o quê? Qual o fundamento da sua existência? A Bíblia nos dá um importante caminho. O justo viverá pela fé. Agora, é muito importante nós termos a nossa vida ancorada em um fundamento, em um alicerce, para não estarmos perdidos, para não sermos jogados de um lado para o outro pelo vento das circunstâncias. Mas nós temos um alicerce firmado em Deus. Tenha para você, para a sua existência, uma ideia pela qual viver e até mesmo morrer. Que Deus abençoe a todos. A graça e a paz do Senhor.